Amém? Vamos para a palavra, que eu estou com pouco tempo, mas abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Pai, essa é a porção da Tua palavra, a qual nós vamos meditar. Deus, convém, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós declaramos, Pai, que anjos ministradores estejam nesse lugar, que nós possamos ser inundados pela Tua palavra, Jesus. Que essa semente possa gerar frutos de arrependimento na nossa vida. E que nós possamos sair daqui moldados pelo Teu caráter, moldados pela Tua palavra, Senhor. Nós declaramos, Pai, que essa palavra, ela venha como um rema na nossa vida e venha trazer vida sobre nós. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. A palavra de hoje tem o tema: assuma a sua responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades, e a palavra de hoje foi um alerta para nós assumirmos a nossa responsabilidade. Antes de falar da palavra, quem esteve conosco em Castanhal esse fim de semana, num seminário de intercessão, de restauração da noiva de Cristo, viu ontem uma mensagem ministrada pelo apóstolo Hudson. Dentre a mensagem ele falou de duas coisas. Uma das coisas foi: desacelere. Alguém lembra de uma mensagem com esse tema? Domingo passado. Desacelere. E a outra coisa que ele falou nessa mensagem foi sobre escolher a melhor parte. Uma outra palavra que nós ministramos há mais ou menos 1 mês e meio atrás. E ali eu fiquei grato de ver que os apóstolos da nação, os profetas da nação, Deus está bradando a mesma palavra. E eu até brinquei com a galera de Belém que estava lá. Falei: tá vendo, vocês não ouvem o pastor de vocês, Deus tem que trazer um apóstolo para vocês poderem ouvir. Mas claro, eu estava brincando, o povo ouve assim. E às vezes a gente não tem ideia daquilo que Deus está trazendo para o nosso coração. Às vezes a gente não leva a sério aquilo que está sendo derramado aqui. E talvez tudo que a gente precisa viver, talvez a resposta que a gente está orando e pedindo para o Senhor, Deus está bradando aqui todos os cultos, todas as quartas-feiras, todos os domingos. E a gente não consegue ouvir, a gente não consegue entender. E o tema dessa palavra é: assuma a responsabilidade. E quando eu falo sobre responsabilidade, eu lembro da igreja primitiva. Jesus, ele chega e fala: olha, eu vou voltar. Só que a igreja primitiva entende que Jesus vai voltar daqui a alguns anos.
Eles entendem que eles iam ver a volta de Jesus. Aí o que é que eles vão fazer? Eles vão vender todas as suas propriedades, eles vão vender tudo que eles têm, e vão colocar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos usem isso em prol do reino. Só que o que acontece? Jesus não voltou em 5 anos, Jesus não voltou em 10 anos, Jesus não voltou em 15 anos, e aquelas pessoas começaram a ter apertos financeiros, porque não entenderam a mensagem de Jesus. Eles achavam que Jesus ia voltar em poucos anos, então eles pegaram tudo que eles tinham e doaram, e eles passaram a entrar numa crise financeira, ao ponto de que outras igrejas tiveram que ajudar a igreja em Jerusalém. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Quando Jesus fala que Ele vai voltar, nós sabemos que é uma promessa verdadeira e Ele vai voltar. Mas talvez Ele volte para mim hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 50 anos. No momento em que eu parti dessa terra, Jesus voltou para mim. Só que às vezes a gente está tão preocupado, achando que Deus vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e quando a gente tem esse entendimento, a gente quer viver o extraordinário, a gente quer se entregar por inteiro, mas talvez a gente não pense dessa forma, quando a gente acha que já faz tanto tempo que Jesus vai voltar. Não, Ele não vai voltar agora, eu vou morrer, Ele não vai voltar. Só que Ele pode voltar para você. Se Ele não voltar, como Ele prometeu que voltaria quando você estiver vivo, mas se você partir, Ele voltou para você. E às vezes a gente vive uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. A gente vê 2 extremos da moeda. A gente vê a igreja primitiva sendo intensa, buscando ao Senhor, entregando tudo que eles tinham, porque achavam que Jesus ia voltar logo. E a gente vê uma outra igreja moderna, com ar-condicionado, com luz, com cadeira, com microfone, com instrumento musical, toda cheia de recursos, redes sociais, mídia, transmissão online, vivendo como se Jesus não fosse voltar amanhã. Jesus, ele vai falar em várias parábolas que haviam 2 pessoas trabalhando. Ele vai falar, existia 2 no campo no momento da volta de Jesus. Jesus, ele quer nos encontrar trabalhando. Ele quer nos encontrar servindo a missão ao qual nós fomos designados. Ele quer que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer, e a gente precisa viver uma vida mais focada e menos distraída. A gente precisa entender que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas às vezes não vai ser a volta. Talvez a maioria de nós não vai ver a volta de Jesus vindo, e todo olho verá, toda língua confessará, e todo mundo vai se prostrar. Talvez não seja na nossa geração, talvez seja na geração dos filhos, dos netos. Se for na nossa geração, que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja servindo ao Senhor. Nós lemos num texto de Samuel, que fala que no período do início do ano, ali era um tempo em que os reis iam à guerra, como era de costume de todos os reis. Mas esse ano Davi decide não ir à guerra. Ele chama Joabes e fala, olha, vá você para a guerra, lidere os soldados, porque eu não vou para a guerra, eu vou ficar no palácio. Eu vou ficar aqui curtindo a vida, eu vou assistir um Netflix, vou ficar aqui no Instagram, vou ficar fazendo live daqui. Não vou para a guerra, não vou guerrear. E a gente sabe o que aconteceu.
Davi, do seu palácio, enxerga Betseba, vai ter uma noite com Betseba, e a gente já conhece a história. Tudo porque ele não assumiu a responsabilidade dele como rei, que era de estar na guerra. Não era opcional. Ir para a guerra não era opcional. Qualquer coincidência é mera semelhança. Não era opcional. Ele tinha que estar na guerra. Era dever dele como rei. Ele como rei que ordena, olha, levanta a bandeira, inclina a bandeira, à medida que a bandeira era movida, os soldados sabiam qual era a estratégia da guerra, o que era para fazer, se era para avançar, se era para recuar, se era para lançar as lanças, se era com espada. Mas o rei não estava. E a gente começa a ver, a partir do momento em que a gente foge à nossa responsabilidade, as coisas começam a desandar. Aquilo que estava uma paz em Jerusalém, começa a desandar. Por quê? Porque o rei não foi para a guerra. Deus, ele nunca errou com a gente. Quando Deus nos dá uma missão, Ele dá para a gente a capacitação. Esses dias, algumas mulheres de legendárias me chegavam no WhatsApp: pastor, meu marido está sofrendo, meu marido está isso, meu marido está aquilo. E eu falei: eles têm a sorte de eu não estar lá, porque eles não sofreram mais. Deixa eles sofrer. Sem sofrimento não há transformação. Deixa eles sofrer. Eles não vão ser tentados acima da capacidade deles, isso eu tenho certeza. Nenhum dos que estão lá vão sofrer algum tipo de coisa que eles não possam vencer. O problema é que talvez ele não conheça a força que ele tem. Talvez ele não conheça o que ele consegue suportar. Talvez ele não conheça a capacitação que Deus deu para ele. Lá vai ser um local onde ele vai estar conhecendo isso. Lá vai ser um lugar em que ele vai estar conhecendo. Então, quando Deus te deu uma missão, Ele já te deu a capacitação. Ah, pastor, meu casamento vive em crise, eu acho que eu não nasci para casar. Você casou? Deus já te deu a capacitação. Ah, eu tenho um filho, eu não sei como educar os filhos, eu não sei como, e não sei o quê. Meu irmão, você é pai, você é mãe. Se você Deus já te deu a capacitação. Deus não vai nos levar a uma situação em que a gente não consiga suportar, que a gente não consiga gerenciar, que a gente não tenha habilidade para viver e fazer aquilo. O problema é que talvez a gente não se conheça, que talvez a gente não queira assumir a nossa responsabilidade. Aí o problema é outro. Da gente não querer assumir a nossa responsabilidade. E acredite, se Deus te colocou, te deu essa função, ninguém vai fazer isso melhor do que você. Vou pegar um exemplo aqui do meu amigo e pastor Albino Neto. Deus nos presenteou com uma filha, Maísa. Ninguém será melhor pai e mãe para Maísa do que o pastor Albino e a pastora Risoleta. Ninguém vai ser. Porque aquilo que Deus nos entrega, se tivesse alguém que você falar, não, tal pessoa seria um pai melhor, então Deus errou. Talvez o que a gente não saiba é que essas habilidades e capacitações já está dentro de nós. Talvez a gente não perceba
Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o melhor jogador do mundo para você? Aí, pastor, não gosta de futebol. Messi. Quem mais? Cristiano Ronaldo. Neymar. Felipe. Falaram aí, ó. Vamos pegar. Nicolas, tu tá ruim de referência, hein? Mas tudo bem. Vamos pegar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o quê? Atacante? É atacante, Cristiano Ronaldo? Ele é o melhor do mundo. Se eu pegar o Cristiano Ronaldo e colocar no gol, como é que vai ser? Um desastre, né? Se eu pegar o Cristiano Ronaldo e colocar na zaga, o que vai ser? Um dia ele vai querer sair para o ataque, vai ficar um buraco na zaga, e os adversários vão fazer um gol. Sabe por quê? Porque não é a função dele, não é a posição dele. E sabe como a gente está vivendo a nossa vida? Deus nos chamou e nos deu uma habilidade, Deus nos deu uma posição, e a gente quer viver em outra posição. É por isso que não dá certo o casamento aonde o homem não é o sacerdote, aonde a mulher quer ser o sacerdote, não vai dar certo. Por quê? Porque são posições diferentes. Deus te criou com uma posição específica, com uma habilidade específica, e não adianta fugir da responsabilidade. Maridos, não adianta chegar para os filhos, para as filhas, olha, vai falar com a tua mãe, vai pedir para a tua mãe. A tua mulher não aguenta mais isso. Isso é um mau testemunho para os filhos. Assuma a responsabilidade. Mulheres, parem de tomar as decisões em casas. Tem mulher que, não, mas o meu marido não exerce o sacerdócio, ajude ele. Chega o teu filho, vai pedir alguma coisa, vá falar com seu pai, vá pedir para o seu pai. Ajude ele, impulsione ele, exerça bem o seu papel. Não queira estar numa outra posição. Assuma a responsabilidade que é sua, não assuma a responsabilidade que é do outro. Às vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, porque estamos vivendo e carregando a responsabilidade dos outros. A nossa responsabilidade é clara. Entenda que aquilo que Deus te direcionou, Deus te deu uma empresa, você é um empresário, você é um funcionário, meu irmão, se Deus te colocou ali, Ele te deu a capacidade. Ele te capacitou. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Ninguém tem mais autoridade para liberar a palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos do que você. Ninguém. Nem um pastor, nem o pastor Josué, que é um pastor de família, ninguém tem mais autoridade do que você, pai e mãe. Assuma a sua responsabilidade de orar pelos filhos, de liberar bênção, de afirmar os filhos. Um dia desse, a minha filha não tinha medo de barata, um dia desse ela apareceu com medo de barata. Eu falei, rapaz, ou foi a minha sogra, ou foi a secretária. Lá vem a barata, bora lá, filha. Cadê a barata? Vamos pisar nela aí, ó. Aí eu, vai lá, pisa agora aí. Ela foi lá, pois é, tem que ter medo de barata não. A gente precisa ser referência para os nossos filhos. Às vezes a gente não conhece o poder que a gente tem. E a minha oração essa noite é que o Espírito Santo revele para nós todo o revestimento que Ele já derramou na nossa vida.
tudo aquilo que Ele já liberou em nós e através de nós. Sobre esse tema eu queria falar sobre 4 áreas. 4 áreas que a gente não pode fugir à nossa responsabilidade, que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A primeira dela é o nosso ministério, aquilo que Deus nos deu. Não adianta, ninguém fica forte mandando alguém ir para a academia. Não adianta. Você só consegue criar músculo se você for malhar. Você pode contratar o melhor personal do mundo. E a única coisa que ele vai poder fazer para você é criar um plano, criar uma metodologia e estar ali do teu lado para te impulsionar. Ele não consegue ganhar músculo por vocês. Eu lembro de um amigo, foi membro da nossa igreja, o seu Gilberto. Ele brincava, rapaz, eu contratei um personal para correr por mim, mas não está dando certo não, que eu não emagreço. Eu acho que ele está correndo pouco. Isso não dá certo. Para a gente se desenvolver, a gente precisa ir para a academia. E não adianta, não se prepara para a luta no dia da luta. A gente tem um Beto que é lutador. Foi marcado uma luta, ele vai se preparar no dia da luta. Não vai dar certo, ele vai pegar uma pisa. Só que a nossa vida é uma luta, só que a gente não vive se preparando para essa luta. A gente quer terceirizar a nossa vida espiritual. A gente quer que o pastor ore pela gente, que a intercessão ore pela gente. Que o nosso líder de célula ore pela gente, que o nosso líder de ministério ore pela gente. Não adianta, a oração da nossa avó não nos blinda. Tem gente que acha que não vai viver blindado a vida toda porque tem uma avó que ora. A gente não pode terceirizar a nossa vida espiritual. Tem gente que acha que vai ficar mais forte espiritualmente porque alguém está orando por você. O máximo que vai acontecer, Deus está derramando misericórdia na tua vida por causa da oração de terceiros. Tem gente que chega, não, olha, faz aqui, ora, põe as mãos em mim aqui para eu receber a unção disso, a unção daquilo, meu irmão. Se você não orar, se você não fazer um curso de teologia, se você não estudar, não vai vir. Não vai existir o Matrix, que o Neo está lá lutando, e aí os caras fazem um download aqui no Neo para eles virar o melhor lutador do mundo, e ele vira o melhor lutador do mundo. Não existe isso. Tudo que Deus precisa de você, já está dentro de você. Já está dentro de você. O que está faltando é você colocar para fora isso. O que está faltando é a gente acreditar que Deus acredita na gente. Que Deus nos deu uma responsabilidade e a gente assumir essa responsabilidade. A gente precisa deixar de ter uma vida mediana. Que em outras palavras significa uma vida medíocre. Uma vida medíocre significa uma vida mediana. A gente vive, na maioria das vezes, uma vida mediana. A gente conhece as disciplinas espirituais, a gente sabe que a gente tem que orar, a gente sabe que tem que ler a Bíblia, a gente sabe que tem que jejuar, mas a gente só faz quando tem campanha. Não, eu só vou fazer quando tiver a campanha da intercessão. Não, eu só vou orar quando abrir a campanha da oração. Eu só vou fazer isso quando tiver a campanha. Vida espiritual não se terceiriza. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Deus nos trouxe para essa terra para ser bênção na vida de outras pessoas. Será que eu estou sendo essa bênção? O que vai estar na minha lápide quando eu morrer? Eis aqui um cara legal, um cara bacana. Eis aqui alguém que entregou a sua vida e me abençoou.
Eis aqui alguém que marcou a minha vida, que foi um instrumento de Deus para a minha vida. O que nós queremos? A gente fala muito, Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém por isso? Está na Bíblia isso? Mas é uma palavra bonita, né? Uma palavra legal. Mas vamos ler, lá em Êxodo 18, 21, para ver o que a Bíblia diz. Procure entre o povo homens capazes. Olha o que Jetro está falando aqui para Moisés. Procure entre os homens, entre o povo, homens capazes. Se você não era capacitado, você nem ia participar da escolha. Espera aí, pastor, mas ele não poderia me escolher e Deus ia me capacitar? Olha o conselho de Jetro. Escolhe os homens capazes, capacitados. Tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Deus escolhendo os capacitados e não capacitando os escolhidos. A capacidade Ele já deu, cabe a mim e a você desenvolver. Eu estava conversando, e foi essa viagem que a gente fez para Castanhal foi boa, eu estava conversando com os meninos, e eu falava para ele, eu falei, gente, por que a Bíblia, 70% do Novo Testamento, foi escrito por Paulo? Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi um dos 12 de Jesus, e porque ele foi o cara que mais escreveu o Novo Testamento? Por quê? Alguém arrisca? Porque ele era estudioso. Perceba, Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi escolhido entre os 12, e foi o cara que escreveu 70% do Novo Testamento. Quem era Paulo antes de Jesus? Paulo era fariseu. Fariseu era um cara zeloso pela Bíblia, que já tinha estudado a Torá. Paulo fez um curso de teologia com Gamaliel. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era poliglota, falava mais de um idioma. Um cara altamente capacitado. E o que é que acontece? Jesus pegou ele. Aí tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida dele já estava em desenvolvimento. O que é que Deus fez? Ele só acelerou o processo. E pela entrega de Paulo, pela capacitação de Paulo, Deus expandiu aquilo que Ele queria fazer na vida de Paulo. Se tem gente que deseja o episcopado, que deseja o presbitério, que deseja ser pastor, já era para ter um curso de teologia. Tem gente que espera ser consagrado para ter o curso de teologia. Não, já era para ter. Já era para ter. Quem acha que precisa ter um curso de teologia para ser pastor? Pouca gente acha. Eu acho que tem que ter. Senão o cara vai pregar heresia. Oxalá se todos os pastores tivessem um curso de teologia, a gente ia reduzir muito o número de heresias. Mas às vezes na função que você exerce no seu trabalho, você não está se qualificando. Você quer exigir o curso de teologia do pastor, mas você que está trabalhando, independente da função, você está se qualificando? Você está melhorando? Você está estudando mais? Você está se desenvolvendo? Você está aprendendo novas técnicas? Você está aprendendo a fazer coisas novas?
ou não, está estagnado. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se Deus nos deu um dom, se Deus nos deu um talento, se Deus nos direcionou para algo, eu preciso assumir essa responsabilidade e me qualificar para isso. E a qualificação, ela é constante. Pegando o exemplo aqui da Aline. Aline formada, está trabalhando numa empresa, está sendo promovida, está construindo uma história digna de ser contada. Sabe o que ela fez? Foi se qualificar, foi aprender mais, foi dado para ela mais responsabilidades, ela foi se qualificar mais. Ela foi se qualificar mais. Às vezes a gente olha para uma conferência de casais, não, eu já sei tudo sobre casamento, não preciso ir não. Ah, tem um seminário de intercessão, não, eu já fiz vários seminários, eu já sei tudo, eu não preciso me qualificar mais não. Ah, está chegando a COP30, está cheio de curso de inglês grátis aí na internet, não sei o que, não, vou fazer não. E a gente não se qualifica. Deus é um Deus que vai gerar para nós oportunidades, mas tem oportunidade que a gente só pega se tiver qualificado, se não tiver, ela vai passar. Ela vai passar. E a gente vai, Deus, mas cadê a oportunidade? Parece que o Senhor não me abençoa, parece que só abençoa os outros. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Segunda área, a gente já está até falando sobre isso, é a área do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento pessoal. Ninguém vai ser promovido acordando 10 da manhã. A não ser que você trabalhe como porteiro à noite. Aí, tá certo, acordar um pouco mais tarde. Mas se não for, não espere prosperidade numa campanha de prosperidade. É por isso que a gente não faz campanha de prosperidade aqui, porque não existe prosperidade em campanha de prosperidade. Porque você quer ser mais próspero, se qualifique e tenha um coração generoso. Aí você vai ser próspero. Tenha um coração que abençoe pessoas e se qualifique. Trabalhe, que você vai ser próspero. Não é em campanha de prosperidade, não é em fazendo voto, não vamos fazer um voto aqui 7 dias, aqui uma campanha para que Deus inunde você com prosperidade, vamos trazer uma oferta de sacrifício aqui, você vai ser enganado e você não vai ser próspero, porque a prosperidade não está numa campanha, a prosperidade está em qualificação, em trabalho e ter um coração generoso, de olhar a necessidade do irmão e querer ser um instrumento para abençoar essa vida. Não espere crescimento sem investimento, sem estudos, sem tempo, trabalho e renúncia. Precisamos assumir a responsabilidade daquilo que Deus nos deu. O terceiro ponto é o nosso casamento. Não permita que alguém elogie mais a sua esposa do que você. Não permita que alguém elogie mais o seu marido do que você. Não permita. Às vezes nós supervalorizamos a falha do nosso cônjuge. A gente chega num gabinete, me fala aí os defeitos do teu cônjuge. O cara chega, tem uma lista, me fala as qualidades. Ele, não sei, ela... Não permita que alguém fale mais qualidades do seu cônjuge do que você.
A responsabilidade maior é sua. O peso maior é o seu. Eu posso chegar para alguém e falar: olha, eu gostei da tua roupa, gostei da forma que você está vestido ou vestida. Mas se o cônjuge chegar e fazer a mesma afirmação, tenha certeza que esse tem um peso maior. Esse tem um peso maior. E sabe o que acontece? A gente passa batido, a gente não fala. Invista no seu cônjuge. Presenteie. Pague uma lipo para ela. Olha aí, tá vendo aí? As mulheres foram avivadas agora. Invista. Tem gente que só sabe reclamar: olha, poxa, mas a minha mulher já não está mais como era no início. Invista. A gente quer investir em tantas outras coisas e não investe no cônjuge. Tem mulher que vê o marido, meu irmão, com roupa antiga já está desbotada. Meu irmão, compre uma camisa nova e abençoe. Compre um sapato novo. Você gostou do perfume? Já, olha, vou dar para o meu marido esse perfume, que quem vai sentir esse perfume é você. Não espere ele te chamar, comece a chamá-lo. Invista no seu cônjuge. Tem gente que usa a melhor roupa para vir para a igreja, para ir para o aniversário, mas não usa a melhor roupa para o cônjuge. Tem gente que dentro de casa só usa lá a camisa do Bolsonaro, do Lula. Fala, Jeová, olha aí, ó. Eita Deus. Tem gente que vive em casa com a camisa do Paysandu, meu irmão, não vai ter avivamento à noite. Não vai ter. Aí chega depois de porque pastor não está tendo, não está acontecendo. Meu irmão, tira a camisa do Paysandu. Que aí vai ter avivamento. Não, do Remo já é avivamento, mano. Tem homem que tem, sabe aquela cueca samba canção já que já esticou, parece um saco de batata. Meu irmão, estou falando para vocês aqui, olha, talvez ela não fale para vocês. Joga fora isso aí, velho. Acabou, meu irmão, avivamento, não tem. Aquela cueca folgada já, você usa não sei quantos anos, mas tu gosta dela. Às vezes tem até a marca da promessa nela já. Joga fora. Invista em vocês. É nossa responsabilidade investir um no outro. É nossa responsabilidade. Não tem preço. Ah, não, mas em casa cada um tem o seu recurso. Meu irmão, mas quando você chega com o teu recurso e compra algo para tua esposa, ou vice-versa, você, esposa, pega e se importa e compra algo, meu irmão, é outra coisa. É outra coisa. Às vezes a gente reclama: ah, mas faz muito tempo que eu não ganho nada. Mas você está dando alguma coisa, para colher tem que semear. Tem que semear. Assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade, ela é de ambos. Tem gente que, não, mas o meu cônjuge só sabe brigar comigo. Louve a Deus porque ele ainda está brigando, ou ela ainda está brigando. Porque tem uma fase depois dessa, que é a indiferença. E aí essa é a pior fase. Ah, amor, eu vou jogar bola. Aí você vai jogar bola na segunda, na terça, na quarta, na quinta. No início a mulher brigava, agora tá bom, pode ir. Quando chega a fase da indiferença, meu amigo, aí o negócio está apertado.
Se ainda está brigando, é bom porque dá para consertar, dá para ver os erros. Dá para a gente avaliar e assumir as nossas responsabilidades. Mas se chegar na indiferença, aí SOS casamento. Mas se não chegar também vá para você não deixar chegar. O último ponto, na criação dos filhos. Não espere da escola aquilo que é sua função. A função de educar os filhos não é da escola, é nossa. A função de ensinar a Bíblia para os filhos não é do Start Kids. Por mais que a Léo e o Beto façam um excelente trabalho ali atrás, mas não é deles, é nosso, dos pais. Será que aquilo que o seu filho, a sua filha sabe de Bíblia, ela aprendeu na igreja, no Start Kids, na aula de religião na escola, se seu filho estudar numa escola cristã, ou aprendeu com você? Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Eu estava escrevendo essa palavra, e sábado agora era o dia da gente ir para a escola para receber a avaliação da nossa filha, primeiro ano que ela está fazendo prova, e a gente ia pegar as provas. Aí eu falei, amor, vá lá, pegue lá, porque eu estou com uma semana muito atarefada, daqui a pouco eu estou indo para Castanhal, para a conferência, eu tenho que terminar a palavra, amanhã tem o negócio do Legendários, eu comecei a falar toda a minha agenda, e aí, tá bom, ela começou a se arrumar, aí não, foi isso, eu falei no dia anterior, aí no outro dia, ela estava se arrumando, ela já falou, onde você vai? Ela falou, eu vou lá na escola. Falei, não, peraí que eu vou também. Ela falou, você falou que não ia. Eu falei, não, eu vou. Escrevendo a palavra aqui, Deus, olha, tu tem que ir, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Aí eu parei e fui. E fui. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Em Provérbios 22, verso 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar no caminho significa pegar a mão da criança e andar com ela no caminho. Ah, mas eu não tenho filhos. Deus te deu pessoas para você discipular. Deus te deu pessoas para você pregar a palavra. Deus te deu pessoas para você ser um instrumento dele para fortalecer essas pessoas. E sabe como a gente fortalece? Não é falando do evangelho apenas, é muito mais com as nossas atitudes. É pegando na mão e andando num caminho. Não é dizendo, cara, vai para a igreja, é dizer, cara, eu vou te pegar na tua casa e eu vou te levar para a igreja comigo. Não é dizer, cara, vai ter uma conferência na igreja, vai para a conferência, fazer o que o Beto está fazendo, cara, vai para a conferência, eu vou pagar o teu. Se bobear, eu vou te pegar na tua casa e vou te levar, é isso. É no caminho que a gente ensina. 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Aquilo que a gente faz tem um peso muito maior. Não adianta a gente chegar para os nossos filhos e falar, você tem que amar a Deus, você tem que amar a igreja do Senhor.
E eu chego para a Sofia e falo: olha, eu amo a Bíblia, eu amo a minha igreja, e ela vai repetindo comigo. Mas se eu não estiver na casa do Senhor, ela não vai amar a casa do Senhor. Eu nunca esqueço da minha filha viver jejuando. Ela começou a perguntar o que era jejum, aí viu a mãe jejuando, aí teve um dia: pai, eu quero fazer um jejum. Esses dias aqui, a gente estava aqui, acho que num culto, as crianças estavam ali brincando. Sabe qual foi a brincadeira? Quem me chamou foi a pastora Risoleta. Sabe qual era a brincadeira delas? As meninas sentadas lá, a Sofia pegou a Bíblia para pregar a palavra. Eu nunca falei para minha filha: olha, você vai ser pastora. Eu nunca botei esse peso nela, nunca. Mas não tem jeito, os filhos vão repetir aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Não espere ter o coração dos seus filhos, se ele não tiver o teu coração. Se ele não perceber nas tuas atitudes que ele tem o teu coração. Não espere que os seus filhos pensem como você, se você não tem tempo para compartilhar tempo com ele. Não permita que YouTubes ministre o coração do filho de vocês. Os nossos filhos às vezes passam mais tempo na escola, mais tempo na rede social, do que sendo discipulado pela gente. Não tem como a gente ir para o encontro como legendários e não ser transformado. Todo mundo ali está imergido, está imerso ali naquele momento e está se recebendo por osmose a presença do Senhor. Às vezes o que precisa na gente é mudar as amizades. Às vezes o que a gente precisa é andar mais com pessoas que nos impulsionem. E às vezes o que a gente precisa é impulsionar mais pessoas. Não adianta. Nós somos exemplos. Paulo chegou: olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a gente faz isso todos os dias. No momento em que eu me torno um pastor, eu estou dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. No momento em que eu me torno um líder de um ministério, no momento em que eu me torno um líder de célula, eu estou dizendo para o pessoal que eu lidero: sejam meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. O problema é quando eu não estou imitando Cristo. E eu vou formar imitadores errados. Ah, mas eu não sou líder. Todo mundo exerce liderança. A partir do momento, eu estou servindo na mídia, as pessoas vão te olhar. E você vai estar dizendo: olha, seja meus imitadores, como eu tenho imitado a Cristo. Em outras palavras, a gente está falando: olha, sirva na casa do Senhor, como eu estou servindo. Quando eu estou ali na frente, quando você voluntário está ali na frente. Se você está triste ali na frente, ou você está feliz, você está dizendo para as pessoas: olha, sirva na casa do Senhor dessa forma. É tempo da gente assumir a nossa responsabilidade, independente de qual ela seja. Você não está aqui nesse culto por minha causa. Não está. Se tiver, você está liberado. Nem venha para o culto mais por mim, nem venha. Você está aqui porque você assumiu uma responsabilidade perante ao Senhor. Fique em pé. Assuma a sua responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades. E acredite, independente da idade que a gente tenha,
quando eu aprendo a assumir a responsabilidade, independente se ela é grande ou pequena, isso acaba sendo algo que vai servir para todas as áreas da nossa vida. Paulo foi um homem disciplinado antes de Jesus. Quando veio Jesus, o negócio só potencializou. A gente tem uma cachorrinha em casa, que é a Bela, uma maltês, tem 1 ano e pouco. Quando a gente pegou essa cachorrinha, a gente chegou e dividiu as responsabilidades. Olha, a responsabilidade de dar comida é da pastora, de descer com a cachorra é minha, de limpar o cocô da cachorra é da Sofia. A cachorra faz cocô. A Sofia, pai, mas está fedendo, pai. De quem é a responsabilidade, filha? É minha, então vai lá pegar. Aí ela vai assim, ó. Pega o saco, aí, toma, pai. Eu falei, joga no lixo. Joga no lixo. Aí essa semana ela fez muito cocô. Pai, mas tem muito cocô. Pegue um saco grande. Mas vá lá. Sexta-feira a gente foi para Castanhal. E ela vinha querendo dormir no carro e não estava macio. Aí eu, filha, você tem que trazer um travesseiro para você. Ah, pai, mas você esquece meu travesseiro. A mamãe esquece meu travesseiro. Eu falei, filha, eu não durmo no carro. Quem dorme no carro é você. Quem tem a responsabilidade de trazer o travesseiro é você. Quem esqueceu de trazer? Fui eu. Falei, pois é. Mas se a gente não ensinar agora, não vai aprender lá na frente. Ainda que sejam responsabilidades pequenas, a gente precisa ensinar. Que não adianta essa ideia não. Deus não escolhe capacitado, Ele escolhe capacitados, escolhe incapacitados, mas quem está capacitado já está com um passo na frente. Sabe por quê? Porque Deus está escolhendo um incapacitado, aí Deus vai ter que ensinar essa pessoa a ter disciplina, para depois essa pessoa ter disciplina, viver a disciplina espiritual. Aí Deus escolheu um cara que já é disciplinado, aí quando ele entende que tem que orar, que tem que jejuar, que, meu irmão, ele já vai fazendo automático. Cara, eu fazia isso para o mundo, agora eu faço para Deus. Assuma a sua responsabilidade. Na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na criação dos seus filhos. Feche seus olhos. Ore ao Pai e peça para Ele revelar que responsabilidade você tem que assumir. Ore ao Pai e peça, Espírito Santo, mostre o potencial que eu tenho. Eu tenho convicção que todos os legendários que subiram aqui não sabiam a força, a resistência, a resiliência que eles têm. Eu tenho certeza que todos pensaram em desistir, por achar que não iam conseguir, mas todos estão com a camisa laranja, porque todos conheceram o potencial, a capacidade que Deus colocou dentro deles, e que talvez até hoje não usufruíram, ou fizeram de forma errada. Tem gente que acha que a luta era na carne, era brigando, era discutindo, mas a luta é de joelho. Às vezes a gente emprega uma força tão grande contra algo, mas a gente não emprega essa mesma força quando é pela nossa família, quando é para as coisas do Senhor. Eu sei que todos os 5, se pudessem estar em casa agora descansando, estariam, porque eles estão cansados. Mas eles estão aqui, porque assumiram a sua responsabilidade. Não terceirize a sua responsabilidade.
destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu